Peço aos amados irmãos que mantenham suas Bíblias abertas na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, vamos ler a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, nós precisamos compreender de antemão, nesse texto, nós lemos agora aquilo que é uma obra da carne, aquilo que a carne produz, aquilo que a nossa vontade humana produz. Ainda que ela seja uma obra da carne, algumas têm natureza mais espiritual, outras mais essencialmente carnais. E essas obras sofrem classificações pedagógicas dentro da teologia sistemática. Existem, dentre essas que nós lemos, obras da carne que são apontadas como obras contra Deus, como, por exemplo, idolatria. Algumas classificações apontam prostituição. Enfim, algumas obras destas são classificadas como obras contra Deus. Essencialmente, idolatria e feitiçaria. Existem outras obras que são, dentre essas que nós lemos, que são obras contra o homem. Inimizade, porfias, contendas. Isso são obras contra o homem, contra a sociedade, contra a igreja. E existem outras obras que são produzidas contra si. E hoje nós estamos nessa terceira classificação, que há essencialmente duas grandes vertentes, que é a vertente da embriaguez, da bebedice, como dizem algumas versões, essencialmente a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, e a glutonaria. Então, bebedices e glutonarias são as duas obras, essencialmente, que o homem produz contra si próprio. Então, aí temos um primeiro esclarecimento. Nós não produzimos isso a favor de nós mesmos. Nós produzimos isso contra nós mesmos. É muito difícil, queridos, é quase que sacrificante ministrar sobre bebedice, sobre embriaguez. Porque eu digo num culto de 30 minutos, porque nós precisaríamos de muitas horas para ministrar sobre isso. Tá? Muitas horas. Por exemplo, quem fez parte da Jocum aqui? Alguém fez parte da Jocum? A Jocum é uma instituição missionária, essencialmente missionária, não vinculada a nenhuma denominação. Por exemplo, eu me vinculei à Jocum na Igreja Cristã da Família em São Paulo. Ou seja, eu estou na Nova Vida há 20 anos. Antes disso, então. Algumas denominações apoiam o que a Jocum faz, o trabalho da Jocum, como a Nova Vida. A Nova Vida apoia o trabalho da Jocum e apoia muitas outras instituições que estão no campo missionário, né? Além dos missionários já que são da própria denominação.
Ocorre, por exemplo, se você vai... E aí a Jocum tem bases no mundo inteiro. Você faz o curso de missões da Jocum, que ele é dividido em 2 etapas. 6 meses você faz em sala de aula, basicamente. 6 meses você faz no campo missionário. Você pode optar pelo campo missionário. O curso é o curso da ETED, não é isso? O curso da ETED. Você faz esses 6 meses finais do campo missionário e você opta por um campo missionário, né? Normalmente, quando você é jovem, você vai optar pelo Havaí, eu quero ir para Londres, eu quero ir para... E tem, queridos, e é natural, tá? É claro que a vontade, e um jovem vai prevalecer, poxa, eu vou conhecer o mundo inteiro através da Jocum. Isso também é enriquecedor, tá? Também é valioso. E você chega lá no campo missionário, na Jocum de Amsterdã, por exemplo, tem uma casa, é uma sede para receber missionários. Só quem está lá são missionários que foram para o campo, para a seara, que abdicaram de suas vidas para servir ao Senhor. E lá tem uma geladeira, sabe essa geladeira de bar? Cheia de cerveja. E você chega lá na base da Jocum de Amsterdã e os missionários estão lá, na parte de cima, lá tomando cerveja. Isso para a gente é quase afrontoso. Mas para a maioria dos países europeus é absolutamente cultural. Nós temos um relato de um pastor nosso, do nosso ministério, estava pregando na Alemanha. Eu não vou relatar o nome, mas assim, nosso pastor do nosso ministério, muito próximo, tá, queridos? E ele estava pregando na Alemanha, e aí, num domingo de manhã que ele não pregaria, ele foi ao culto, numa outra igreja, né? Não era a igreja que ele iria pregar, mas foi ali numa igreja luterana, e estava ali louvando ao Senhor naquele culto. Quando acabou, os irmãos se reuniram no gramado, era natural ali, eles se reúnem na frente da igreja, tem um gramado, e eles ficam ali batendo papo. O pastor encerrou o culto, foi para o lado de fora, pegou um charuto, um cigarro grosso, assim, acendeu, não aguentava mais ficar lá dentro. Compreende que a gente precisa ter um olhar, uma percepção espiritual pautada mais na palavra do Senhor e menos em paradigmas? Eu também acho que foi errado, tá, queridos? Mas aonde está isso na Bíblia? Aonde que a Bíblia me diz que eu não posso beber? Aonde que a Bíblia me diz que eu não posso beber bebida forte? Aonde que a Bíblia me diz que eu não posso beber o iaim, o vinho já fermentado, o vinho com bastante álcool? Aonde que a Bíblia me diz que eu não posso beber a tirosh, no Antigo Testamento, o mosto, o vinho novo, bem no Novo Testamento? Muitas vezes, em Levítico é muito claro quanto a isso, as ofertas de sacrifício, de holocaustos que eram levadas para o templo, para o altar do sacrifício, eram regadas com vinho, e esse vinho era consumido depois, por aqueles que levavam a oferta do sacrifício. Então, queridos, nós precisamos ter um olhar. Agora, eu posso beber o vinho e posso me embriagar? A Bíblia veda a minha embriaguez? Expressamente. Expressamente. Tá bom, queridos? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos caminhar e vamos abordar sobre cada um desses pontos, mas eu quero trazer essa questão biológica primeiro, e essa primeira percepção natural.
o meu corpo, ele não demanda álcool. O meu corpo, ele demanda o alimento físico. O meu corpo, ele demanda água. Mas eu não preciso do vinho. Eu não preciso da bebida forte. Alguns povos que são essencialmente religiosos, me diga um povo que você acha que é assim, um exemplo de santidade, ou de busca pela santidade. Eu tenho, na minha percepção, judeus. São muito precavidos em sua postura de santidade. Eu já disse aqui muitas vezes que eles não se assentam na mesa com nota de dólar, porque o dólar vem escrito em God We Trust, então é o nome de Deus numa nota suja. Eles não... você anda pelas ruas de Jerusalém e na fiação tem um fio vermelho assim. Por que esse fio vermelho? Porque delimita a jornada de um sábado. Porque no Shabat, eles não podem se exercitar, eles não podem ter um esforço físico para eles. Então eles andam, mas eles não podem passar o fio vermelho. Então, se a mercearia, que tem um alimento, está do outro lado do fio vermelho, eles vão passar fome, para não afrontar a percepção que eles têm de santidade. Então, queridos, bebem. Vai na casa de um judeu ultra ortodoxo. Não vai faltar conhaque e uísque. E bebem quase todos os dias. Percepção deles, também cultural. Mas para nós que somos cristãos, nós vamos caminhar e vamos entender um pouco mais sobre isso, tá? Do nosso cuidado e nosso zelo em relação à verdade revelada pelo Senhor. O primeiro ponto que eu preciso entender é que ele traz aqui obras da carne como o antagonismo do fruto do Espírito. Ele traz as obras da carne e depois, olha, mas o fruto do Espírito ou seja, há uma oposição. E dentre essa oposição está o domínio próprio. Então, queridos, eu posso entender, queridos, presta bastante atenção agora, por favor. Porque eu posso entender que o domínio próprio é o ápice do agir de Deus na minha vida. Porque com o domínio próprio, eu posso dizer não para o álcool, não para a prostituição, não para a lascívia, não para a mentira. Eu posso dizer não para todos os pecados, porque eu tenho domínio próprio. Mas se nós lermos novamente o verso de número 18, ele diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, o Espírito na sua Bíblia está com letra maiúscula ou letra minúscula? Esse Espírito é o meu ou é o Espírito do Senhor? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que domínio próprio não é autocontrole. Domínio próprio não é aprender a dizer não para as coisas que não são concernentes ao reino. Domínio próprio é aprender a dizer sim para Deus. Eu não tenho que me esforçar demasiadamente para dizer não para várias coisas. Eu apenas tenho que dizer sim para uma pessoa. Porque o meu esforço, ele é em vão, se ele não estiver pautado no Espírito do Senhor. Se eu não for conduzido pelo Espírito, ainda que eu me esforce demasiadamente, em algum momento dessa caminhada, eu vou cair, queridos. Porque se não for pelo Espírito, eu vou estar sujeito à lei. E como Paulo diz à igreja de Roma, a lei revela o pecado.
Mas quando eu estou debaixo do Espírito, sendo conduzido pelo Espírito, eu vivo debaixo da graça. Amém. E a graça encobre o pecado. A graça me permite ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqui eu começo a compreender que essa obra é exclusivamente de Deus na minha vida. Eu vou me esforçar? É evidente que eu vou me esforçar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. O que diz a continuação de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9? Mas isso não vem de vós. Compreende? Mediante a fé. A única coisa que eu vou fazer é entregar minha fé ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz, olha, que nem a minha fé provém da minha vontade, vem do Espírito. Vamos continuar, queridos. Porque há consequências na sociedade em relação à embriaguez, a bebedices, que estão muito além dessas questões religiosas. Porque é algo de saúde pública que afeta toda a nossa sociedade. Que nós, como servos do Senhor, tenhamos essa percepção espiritual disso. E aí sim, a gente vai conseguir aconselhar, aí sim a gente vai conseguir orientar, assim a gente vai conseguir avançar num trabalho de cura, por exemplo. Mas nós precisamos ser sal da terra. Aonde a gente estiver, a gente precisa ser sal da terra. Tá bom, queridos? Por que isso é importante? Essa semana, Laura estava com uma amiga no colégio e a amiga estava lá com dor de barriga, dor de cabeça, não sei lá o quê. Virou para Laura e falou, Laurinha, você pode orar por mim que eu estou com dor? Por quê? Porque enxerga nela uma referência de oração. Então a gente tem que ser referência, queridos. A gente tem que ser sal da terra. Sobretudo naquilo que a Bíblia aponta como obras da carne. Eu posso... A Bíblia não me proíbe de parar num bar e tomar uma cerveja. Eu posso? É ilícito para mim? Não é ilícito. Mas não me convém. Não me convém. Não é produtivo para mim. Bom, e na nossa sociedade civil, isso também acontece. Por exemplo, nós temos leis em relação à embriaguez. Por exemplo, eu tenho um seguro lá da minha moto. E aí eu bebi e sofri um acidente de moto. Eu vou acionar o seguro e o seguro vai lá cobrir o meu acidente. Eu sofri um acidente lá no Chile com a moto. Estourou o radiador, eu liguei para o seguro foi lá e me atendeu. Mas se eu tivesse, por exemplo, embriagado, o seguro vai dizer assim, opa, peraí, nós estamos com base num contrato que é estabelecido no artigo 768 do Código Civil, que diz que se você der causa, ou seja, se você estiver embriagado na hora de conduzir o seu veículo, você não será amparado pela seguradora. Você que deu causa ao acidente. Nós temos isso na esfera civil, nós temos isso na esfera trabalhista. O artigo 482 da CLT é o que dá as condições para uma despedida injusta, uma despedida chamada de justa, né? Com justa causa. Né? E o artigo 482 da CLT, ele diz que se eu tiver o hábito da embriaguez,
ou estiver embriagado no trabalho, isso suscita o direito ao empregador de me demitir justamente, sob a ótica da justa causa. Prestaram atenção? A CLT diz que se eu tiver o hábito, eu não preciso chegar bêbado no trabalho. Eu sou o melhor funcionário da empresa. Sou o primeiro a chegar, o último a sair. Mas depois que eu saio, cumpri toda a minha jornada de trabalho, meu expediente foi brilhante. Mas aí eu vou lá para o barzinho que tem na rua da minha casa e fico lá na esquina desse barzinho enchendo a cara todo dia. E todo dia eu me embriago. Tem alguma correlação com a empresa? A CLT diz que a empresa pode me demitir por justa causa. Por quê? Porque eu estou manchando o nome da empresa, ainda que eu não esteja em horário de trabalho. A CLT diz que é embriaguez habitual ou no ambiente de trabalho. Ou seja, se eu chegar bêbado um dia no trabalho, justa causa. Agora, se eu me embriagar todos os dias fora do horário de trabalho, justa causa. Está vendo o impacto que isso tem na sociedade? Esfera criminal também. Nós temos lá o artigo, salvo o melhor juízo, 82, inciso 2º do Código Penal, que ele fala dessas circunstâncias da embriaguez. E existem vários tipos. Se você pegar lá o Código Penal, o artigo, né, não é 82 não, é 7, acho que é 28, inciso 2º. Você vai ver lá que há uma série de circunstâncias que apontam, eu não dá tempo de abordar aqui, mas de situações que a pessoa se embriaga. Existe embriaguez, pelo Código Penal, existe embriaguez involuntária, por exemplo. Eu cometi um crime debaixo de uma embriaguez involuntária. Isso é possível? Como é que essa pessoa se embriaga involuntariamente? Existem 4 tipos de embriaguez, segundo o Código Penal. A embriaguez voluntária, a embriaguez involuntária, a embriaguez patológica e a embriaguez... Essa não está no Código Penal, mas é uma vertente nova da doutrina, pré-ordenada. Estou dando aula de direito aqui. Vamos para a Bíblia, queridos? Falta 10 minutos. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia. Vamos para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês a partir do verso 12. Queridos, eu não vou nem esperar, porque senão eu já dei aula de direito demais e pouco de Bíblia. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Hoje nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Quando nos submetemos ao jugo da lei e utilizamos o nosso corpo como jugo de escravidão, retornamos ao status da lei e pela lei somos julgados. Optamos por sair da cobertura da graça e voltamos, muitas vezes, vivemos sob a égide da lei. Nesse mesmo texto que nós lemos, ele dá uma série de características do fruto, como nós já lemos.
E Paulo, quando escreve a igreja, nesse texto que nós lemos, ele diz assim, olha, como eu já vos orientei. Não foi isso que nós lemos? Que Paulo disse para a igreja? Vocês compreenderam? Vocês entenderam isso? Olha, mas o fruto do Espírito aí, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram segundo a carne, com suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito também, andemos também no Espírito. Cadê? Não façais porventura que seja do vosso querer, enfim, já não me lembro mais. Mas Paulo diz, olha, aqui, a estas coisas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, e é uma carta que precede a carta à igreja da Galácia, as igrejas da região da Galácia, Paulo diz, olha, aqueles que praticam roubo, aqueles que praticam homicídio, aqueles que praticam embriaguez, não herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo assim, olha, para mim, ou para Deus, embriaguez é o mesmo que um outro pecado qualquer. Então, embriaguez, queridos, para Deus, é algo que te afasta totalmente do caminho do Senhor. Eu me perdi um pouco nesse, porque é muita coisa para estudar, mas abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 18. Salvo o melhor juízo, Efésios capítulo 5, verso 18. Veja se é isso mesmo. Eu vou ler a partir do verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está dizendo assim, olha, o embriagar-se com vinho faz com que haja... O que é dissolução, queridos? Separação. Tá? A embriaguez me separa do período da graça, me separa dos caminhos do Senhor. Eu me afasto de quem eu sou em Cristo. Eu opto por viver conforme a lei. Jesus estava ensinando, ele estava descendo por Cafarnaum, e ele é abordado por fariseus, e a Bíblia diz que alguns fariseus, com os seus escribas, a segunda passagem na Bíblia que diz isso, que muitos fariseus estavam sendo acompanhados por escribas, que eram doutores da lei. A Bíblia não diz que eles foram até ali única e exclusivamente com o propósito de questionar Jesus. Mas fato é que nesse momento questionaram e disseram, olha, Senhor, os discípulos de João Batista, eles oram e jejuam. Eles dizendo, até os nossos discípulos dos próprios fariseus, também fazem isso, mas os teus não. Os teus comem, bebem. Bebem o quê, queridos? Não tenha medo. Vinho. Os teus comem, bebem, e o Senhor não faz nada. O que Jesus disse para ele? Olha, mas espera aí. Eles jejuam, vocês, os discípulos de João Batista, eles jejuam num casamento esperando a presença do noivo. Depois que o noivo está, não há mais razão para jejuar. Jesus está dizendo, eu estou aqui. Por que a gente jejua hoje, queridos? Porque a gente clama pela presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Não é essa a razão do jejum? Clamar pela presença? Jesus disse, olha, eu estou aqui, eles vão jejuar pela minha presença se eu estou aqui? Aí Jesus diz assim, olha, ninguém põe um remendo de roupa nova em vestes velhas, porque há de se perder as vestes novas e rasgarão as vestes velhas. Perderão as duas. Não há razão para isso. Da mesma forma que não há razão, presta bastante atenção, queridos, olha só. Da mesma forma que não há razão para colocar, Jesus dizendo, o vinho novo
em odres. Por que o vinho novo? O vinho novo carecia de processo de fermentação. Era o que no Antigo Testamento se chamava de mosto. Então, o vinho que Jesus colocou, que Jesus transformou no seu primeiro milagre, a água em vinho, era um mosto. E o mosto não tem teor alcoólico. Então, o vinho que Jesus bebia era o vinho novo, sem teor alcoólico. É isso? Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, verso 11. Eu vou tentar avançar rapidinho, tá, queridos? Tem mais só uns 45 versos que eu gostaria de ler com os irmãos. Oséias capítulo 4, verso 11. Ora, se Jesus está fazendo uma referência ao mosto, a um vinho novo, e o vinho novo ele não tem álcool, porque é o vinho novo ainda não fermentado, e se ele depois ele é colocado ali nas odres, e depois é que ele passa pelo processo de fermentação, e as odres velhas se rompem, porque ela é um couro já ressecado, enfim. Então eu posso presumir que aquele vinho novo, o mosto, não tem teor alcoólico. Então eu posso presumir que Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia, e esse vinho transformado não tinha um teor alcoólico. Oséias capítulo 4, verso de número 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A Bíblia está dizendo que o mosto, em que pese um teor alcoólico menor, ele igualmente tira o entendimento. Ou seja, ele tem teor alcoólico. Então, queridos, não há teologia que se sustente sob a ótica do missionário que está pregando hoje. Sob a ótica do missionário que está pregando hoje, não há teologia que se sustente para afirmar que o milagre que Jesus realizou em Caná da Galileia fosse para um vinho que não tinha teor alcoólico. Porque todos beberam e disseram, esse vinho é ainda melhor que o anterior. Reconheceram que havia ali um teor alcoólico. Só para a gente concluir, é só para concluir mesmo, queridos. Números capítulo 6. É número 6 o voto de nazireado, né? Número 6. Abra sua Bíblia em número 6. Números é o 4º livro da Bíblia, um pouco antes de Deuteronômio. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do primeiro verso. Disse o Senhor a Moisés. Presta bastante atenção, queridos. Eu só vou encerrar o culto hoje se você estiver prestando atenção. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem, seja... Estava falando dos sacerdotes aqui? Podia mulher exercer o exercício sacerdotal naquele tempo? Então, não está falando de sacerdotes e sacerdotisas. Amém? Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas, todos os dias do seu nazireado. É toda a vida? Não. Durante o tempo que vigir o voto de nazireado. Somente durante aquele período. Sejam 6 meses, 1 ano, sejam 2 semanas, somente durante aquele período. Outro dia eu posso explicar como é que funcionava essa questão temporal do voto. Não comerá de coisa alguma
que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o nazireu, ou seja, aquele que se separa para cumprir por determinado momento da sua vida, um voto de nazireado, um período de consagração intensa ao Senhor, só vai servir na casa do Senhor, não vai fazer mais nada da sua vida, somente servir. Essa pessoa não pode beber vinho, não pode cortar o cabelo e não pode se aproximar de mortos, de cadáveres. Compreende? Que se então, fora desse voto de nazireado, se eu estender esse voto para outros momentos da minha vida, eu estou entendendo que é pecado tomar vinho e é pecado cortar o cabelo. Essa vedação é exclusiva para o voto de nazireado. Vai para a nova aliança. Ah, mas isso é na antiga aliança. Sim. Vai para a nova aliança. 1 Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo. Foi pastor da igreja de Éfeso. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, pastor da igreja, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Proibiu o consumo do vinho? Não proibiu, nem ao bispo, que não haja o hábito do consumo da bebida. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem outras coisas, enfim, verso de número 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. O diácono, inclusive, ele pode ter até o hábito... Como é que eu vou fazer vocês entenderem isso, queridos? Não é para beber vinho, tá bom, queridos? Não é para ir para o bar beber cerveja. Agora está liberado! Missionário aproveitou que o pastor viajou, está lá, botando as asinhas de fora. Querido... Jesus, que bomba que o pastor me colocou na minha mão. Querido, Jesus estava na cruz. Ofereceram 2 bebidas para Jesus. A primeira foi o vinho com mirra. A primeira, vinho com mirra, que era uma espécie de anestésico, né? Jesus estava onde? Pode falar bem alto. Jesus estava onde? Jesus não tinha subido a cruz, devia estar lá no chão lá. Alguém ofereceu para ele. E Jesus recusou. Para se cumprir o Salmo 69, no finalzinho, antes de Jesus dar o seu suspiro final, ofereceram outra bebida. Vinagre. Jesus tomou ou não tomou? Tomou. Ele recusou o vinho com a mirra, porque tinha uma função anestésica. E Jesus disse assim, olha, é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou cumprir a minha missão. Eu vou pagar pelos pecados. Nada de anestesiar. Amém. Nada de anestésico. O vinho, em outras passagens, não dá para a gente estudar tudo isso, mas o vinho, em outras passagens, simboliza a presença do próprio Espírito Santo. Tá? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14.
Romanos é um texto muito teológico, né? Precisa de algum tempo para a gente estudar. Mas, olha o que diz, deixa eu achar esse texto aqui primeiro, eu acho que é 14. Talvez 13? Não, 14. Romanos 14, a partir do verso de número 20. Vamos ler a partir do 20. Presta bastante atenção, queridos. Olha que texto rico. Esse texto é apaixonante. Depois a gente encerra, tá? Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Não destruas. Olha que texto forte, queridos. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com... Verso 21. É bom não comer carne, nem beber, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão. Venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Verso 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Queridos, esse texto... A Bíblia proíbe o vinho? Proíbe a cerveja no barzinho? Pela leitura que faço, que Paulo escreveu à igreja de Roma, é plausível? Edifica? Eu tenho um risco aqui de edificar ou de destruir, ou de escandalizar, ou de enfraquecer a fé do meu irmão. Domingo, 6h30 da noite. O Flamengo vai jogar no Maracanã. Só que o jogo do Flamengo é 8 horas, o culto é 6h30. Eu vou ficar ali no barzinho, tomando uma cerveja, enquanto dá a hora do jogo. Aí os irmãos vêm para o culto, passam e vê o missionário lá bebendo cerveja. No barzinho. Edifica a sua fé ou escandaliza? Vamos encerrar o culto?